Fala galera, beleza? Agora nós vamos falar sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito, ok? Já deixo aqui uma coisa bem importante para vocês. O verbo de ligação, ele sempre vai vir junto com o predicativo do sujeito, mas nem sempre o predicativo do sujeito vai vir com o verbo de ligação, ok? Então fique ligado com isso, tá? O que é um verbo de ligação? A função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu predicativo, uma qualidade ou estado. Mas ele pode ter algumas expressões, ele pode denotar algumas coisas. Por exemplo, estado. Esse estado ele pode ser permanente, ele pode ser temporário, como é, por exemplo, o verbo estar. O verbo estar é um caso de verbo que indica estado temporário. Ele está e daqui a um tempo ele pode não estar mais. O verbo ser é um estado permanente. Ele sempre será. E sempre será, é permanente. Então depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, ok? O predicativo do sujeito, ele é qualidade ou estado, do sujeito. E aí você fica ligado e já aproveita isso, porque a gente também tem um predicativo do objeto, que vai ser a mesma coisa, só que no lugar de sujeito aqui, ó, põe objeto. Qualidade ou estado do objeto, ok? Então a gente tem aqui, ó, o bolo está sem sabor. Verbo está. Está indicando que é um estado temporário ou permanente, né? O bolo então vai ficar para sempre ali. O bolo está sem sabor. Esse cara aqui, ó, é o meu verbo. Quem é meu sujeito? Aí você analisa a estrutura verbal, como eu já te ensinei, e você identifica que é a voz ativa. Na voz ativa eu falo algo sobre o sujeito, então o sujeito é este bolo. Aí, sem sabor, não é a característica, não é o estado em que se encontra o bolo? Então, ó, esse cara é o estado do sujeito. É o predicativo do sujeito. E aí você toma cuidado para você não confundir a palavra predicado com predicativo, porque são bem parecidas. Predicado é aquilo que quando a gente tira o sujeito que só é predicado. Predicativo é a qualidade ou estado, ok? E isso aqui é um verbo de ligação, ok? Verbo estar. Amar é um eterno recomeçar. Verbo ser. Aqui, ó, pela voz verbal, você sabe que eu estou na voz ativa. Eu falo algo sobre o sujeito, então eu estou falando sobre amar. Um eterno recomeçar. É uma característica de amar, ok? É uma característica. Um eterno recomeçar é uma característica de amar. Então, ó, é uma característica, uma qualidade do meu sujeito. Predicativo do sujeito. Ok? E esse cara aqui, ó, é um verbo de ligação, indicando um estado permanente, tá bom? Meu boletim não é esse. Verbo, voz ativa, eu falo algo sobre o sujeito, né? O sujeito é meu boletim. Meu boletim é esse. Esse cara aqui, ó, aí é uma função pronominal do predicativo do sujeito, que pode haver um pronome ali, né? Ele está se referindo ao meu boletim, que é a característica do boletim. Qual a característica do boletim? Ser meu. É a característica dele. Então, o predicativo do sujeito. Esse cara aqui, ó, é um verbo de ligação. E esse não, professor, é um verbo de negação. Só isso, ok? Então, o predicativo ele tem essa característica, tá vendo? Qualidade ou estado do sujeito. Ou pode até ser do objeto, que aí nós chamamos de predicativo do objeto. No próximo bloco, né, nós falaremos sobre o verbo de ligação, que aí nós vamos falar sobre o estado permanente, estado temporário, ok? Vamos nos aprofundar mais nisso, tá? Então já tem essa função sintática aí, ó, na sua mente, predicativo do sujeito, ok? Valeu, galera! Fala, galera, beleza? Agora nós vamos falar sobre o verbo de ligação, ok? O verbo de ligação, ele vai necessariamente ligar o sujeito ao predicativo, ok? Isso é fato, ponto. E aí ele vai indicar também estado. O verbo por si só ele vai indicar estado. E aí nós temos alguns tipos aqui: estado permanente, transitório, mutatório, continuidade de estado, estado aparente, ok? E aí vamos aos exemplos. Sandra é alegre. Aqui nós estamos falando de estado permanente, certo? Sandra é alegre. Verbo de ligação. Show de bola. Aí eu tenho o meu sujeito, através, né? Você já descobriu a voz, né? Que é a voz ativa. Eu falo algo sobre o sujeito, né? Através do verbo você já consegue saber a voz, é o meu sujeito. E aí eu tenho alegre. Alegre é o quê? A qualidade do meu sujeito, é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito.
É o verbo de ligação ligando o sujeito à sua qualidade ou estado, ok? Outro exemplo. Agora, o verbo viver. Toma cuidado, galera. Porque tem alguns verbos que nem sempre vão ser verbos de ligação. Vai depender o quê? Do contexto. Do contexto em que ele está sendo empregado. Como é o caso do verbo viver. Aqui, ó. Sandra vive alegre. É o verbo viver. Sempre o verbo viver vai ser verbo de ligação? Não. Ele pode ser verbo intransitivo também. Vai depender do contexto que ele está sendo empregado. Então vamos aqui, ó. Sandra vive. Verbo aqui, né? Verbo está na voz ativa. Meu sujeito, falando algo sobre ele. E aqui, ó, alegre. É a qualidade de estado do meu sujeito, predicativo do sujeito. O verbo viver, ele admite ser verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Ok? Show de bola? Estado transitório. Mamãe está bem. Verbo de ligação. Predicativo do sujeito e sujeito. Verbo de ligação ligando o predicativo ao sujeito. Ok? Estado mutatório. Júlia está brava. Por que mutatório? Porque pode mudar, não é permanente e nem transitório. Ela está brava. Verbo estar, verbo de ligação. Sujeito, predicativo do sujeito. Estado do meu sujeito. Ok? Continuidade de estado. João continua mal. Verbo de ligação. Predicativo do sujeito. Vimos na aula anterior que predicativo é qualidade, ou estado, ou característica, como você preferir, do sujeito. Verbo de ligação, você está vendo? Sempre ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Ok? E aí, ó, estado aparente. Marta parece melhor. Verbo de ligação. Predicativo do sujeito. Sujeito. Ok? Sempre está na voz ativa, ok? O verbo de ligação, neste caso aqui, né? Quando ele está sozinho, é sempre voz ativa, onde eu falo algo do sujeito. Lembra que a gente viu lá quando a gente falou de vozes? Que na voz ativa o sujeito pratica a ação, eu falo algo sobre ele. Esta questão quando eu falo algo sobre ele, é principalmente quando eu estou falando do verbo de ligação e do predicativo do sujeito, ok? O verbo de ligação, ele depende do predicativo do sujeito. Para ter verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito. Mas, porém, todavia, para ter predicativo do sujeito, não necessariamente haverá um verbo de ligação, ok? Pode haver predicativo do sujeito sem verbo de ligação, tá bom? E aqui para fechar, o que eu quero mostrar para você é que alguns verbos podem assumir a forma de verbo de ligação. Tudo vai depender de como está sendo empregado. O verbo andar. O verbo andar é um verbo que a gente emprega 99% das vezes como verbo intransitivo. Mas neste caso aqui, ó, o jovem anda. Sujeito. Mal. Predicativo do sujeito. Esse verbo está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito e não está indicando no estado transitório. Logo, este cara é um verbo de ligação. Há contextos em que ele não vai ser verbo de ligação. Eu andei muito ontem. Estou indicando algum estado? Não, estou constatando um fato, eu andei muito ontem. Mas aqui, ó, este verbo, ele pode assumir uma identidade indicativa de estado. E está ligando o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Então, neste contexto, ele é verbo de ligação. Foi o que eu te falei, tem verbos que podem assumir a forma de verbo de ligação. Tudo vai depender do quê? Do contexto. E isso só ocorre com verbos intransitivos, ok? Você não vai ver um verbo transitivo direto assumindo a posição de verbo de ligação. Isso só ocorre com verbos intransitivos. O verbo intransitivo ele pode ser empregado como verbo de ligação, como é o caso do verbo andar, como é o caso do verbo viver, como é o caso do verbo continuar, ok? Tudo bem? Então, é tudo isso aí. Verbo continuar, por exemplo, é um caso que eu posso dar assim, ó. João continuou a questão. Aí já é um caso de verbo transitivo direto, né? João continuou o quê? A questão. Verbo transitivo direto. Então, tudo vai depender. Na maioria das vezes é um verbo intransitivo que eu estou usando no lugar do verbo de ligação. Mas pode ocorrer também, como no caso de continuar, que eu posso empregá-lo em outro contexto, sendo um verbo transitivo direto. Ok, galera? Então toma cuidado. Mas basta você ter em mente o seguinte. O verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Quem são os mais usados? Ser. Vou colocar aqui para você. Ó. O verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer,
o verbo continuar, o verbo ficar, ok? São os mais utilizados, fora os que estão aqui, né? São os mais utilizados, ok, galera? Então espero que vocês tenham entendido, tá? Valeu, até o próximo vídeo.